Escolher profissão é projeto de vida. Além de pensar o que eu quero, quais são os meus limites, é fundamental também perceber o que é que te move enquanto ser humano. O que é que traz o desejo para você produzir bem e você ir fundo. Se a gente está feliz no curso que a gente escolheu, no trabalho que a gente faz, a gente emprega amor. E se tem amor, tem sucesso. O tempo vai passar independente da gente estar estudando para o vestibular, da gente estar fazendo faculdade ou não. Então, se você tem um objetivo, se você tem um foco, é você se manter na constância daquilo. É você realmente ir atrás do seu objetivo com tudo que você puder. Também se cercar de pessoas que lhe apoiem, que lhe falem palavras motivacionais, que digam para você vai conseguir. E eu acho que são coisas que vão lhe dando gás para você ter ânimo e conseguir alcançar seu objetivo. Responsabilidade, objetivo e seriedade. Para dedicar bastante tempo aos estudos, tem que deixar certas coisas de lado, que normalmente as pessoas da minha idade decidem fazer ao invés de dedicar o seu tempo estudando. Tem alunos que falam, Daniel, eu não consigo estudar mais de 1 hora. Eu não consigo estudar mais de meia hora. Eu falei assim, qual é o seu melhor hoje? É meia hora. Então você vai estudar, você vai se focar 30 minutos. Você precisa fazer o seu melhor hoje. Amanhã você faça o seu melhor novamente. Talvez amanhã você consiga fazer 31, 32, 35. É um sonho para mim ser aprovado, mas eu vejo mais como um caminho, porque o sonho mesmo está durante a realização da vida, né? Mas o ser aprovado, você passa esse obstáculo, eu vejo assim, como essa porta que divide. Caso a aprovação não ocorra agora, eu vou continuar persistindo, porque é o que eu quero. E eu acho que esse é o ponto principal, a pessoa saber o que quer. Agora, esse processo de saber, de se conhecer, que é complicado, só que a gente precisa tentar. E ali, junto com o psicólogo, junto com a terapia, a gente vai começando a se conhecer, vai tentando entender quais são meus pontos fortes, como eu me vejo daqui a 5 anos, como eu vejo daqui a 10 anos. E aí eu consigo perceber, porque a vida nem sempre vai abrir a porta na hora que a gente quer, mas a gente tem que estar ali na frente da porta para poder estar ali na hora que ela for aberta. Renuncie a algumas coisas por um tempo. Seja responsável com as metas que você traçou e acredite que é possível. Só. Eu percebo também que saber o objetivo que nós temos que chegar nos reconhecemos também enquanto seres humanos limitados. Por quê? Se eu reconheço os meus limites, é muito o que o filósofo Sun Tzu diz na Arte da Guerra: conhece-te a ti mesmo e conheça o teu inimigo, que de 1000 batalhas você vencerá as 1000. Professor não é aquele que vai dar de mão beijada para você. O professor é aquele que vai te apoiar nas suas escolhas, sabendo que quando você fracassar, você vai ter um amigo do lado. Então, esse é o meu papel, estar do lado sempre de todas as pessoas, de todos os meus alunos e alunas que vão fazer escolhas. E se um dia a tua escolha não for a melhor possível, tenha certeza que eu quero estar do lado para dizer para você: vai lá, você pode. Um menino da periferia, negro, pobre, da marginalidade, o que é que ele quer ser? Um marginal. E foi a educação que me fez querer ser outra coisa, me fez querer ser melhor, me fez querer ascender. E aqui eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser diretor de escola, eu quero ser gestor, eu quero trabalhar muito com isso, porque eu tive essa transformação. Então, todos nós que trabalhamos com educação, nós somos tocados. Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao próximo Grande Passo. No episódio de hoje a gente vai conversar nessa live sobre interpretação de texto em língua estrangeira moderna, em inglês mais especificamente. E puxando um pouquinho o que já se falou aí nessa introdução, é preciso que a gente conheça o nosso inimigo para que a gente consiga ganhar todas as batalhas, né? Na Arte da Guerra a gente conversa sobre isso, o autor é muito feliz quando ele coloca isso, e o nosso inimigo, entre aspas, né, na verdade, o nosso adversário é o Enem, e a gente precisa entender, né, como funciona essa prova, e é para isso que a gente está aqui. Não vou falar sobre gramática, obviamente, a gramática estrutural não aparece no Enem, mas a gramática é importante para você interpretar texto também, é uma ferramenta para isso. Não vou falar sobre teorias mirabolantes, mas eu vou falar sobre o que é o Enem e o que é língua estrangeira dentro do Enem. É para isso que a gente vai conversar
Começando falando sobre a matriz, né, de referência lá no Enem. Antes de falar um pouquinho sobre a matriz, eu queria conversar um pouco com vocês sobre as fases de uma interpretação de texto. É interessante que você sempre perceba que a sua interpretação de texto começa no enunciado. Perceba, eu tenho 3 fases principais de uma interpretação de texto. Quais são as fases principais? A primeira é o que a gente vai chamar de pré-leitura. Pegando o jeito disso aqui, vai dar certo. Até o final a gente consegue escrever mais bonitinho. Então eu tenho aqui a pré-leitura. Para que serve a pré-leitura? Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar principalmente para você se preparar e começar a chegar mais inteiro lá na sua interpretação de texto. Isso é fundamental. É muito importante que você entenda o que é que você deve buscar no texto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm 2 segundos para responder a minha pergunta. O que é que mais importa na sua interpretação de texto? O que é que mais importa ao pegar um texto dentro da prova do Enem? Número 1, letra A, importa entender o texto inteiro e traduzir todas as palavras. Letra B, importa marcar o X no lugar certo. Qual é a resposta? É isso. Não importa a gente entender o texto inteiro, a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. E é baseado no nosso objetivo que a gente tem que atacar a leitura do texto. Então a primeira fase serve para isso, para a gente entender o que é que a gente deve buscar no texto. E como é que a gente faz isso? A partir da leitura do enunciado. Ó, já está melhorando aqui a letra, tá vendo? É a partir da leitura do enunciado que a gente vai começar a entender o que é dentro de uma interpretação do texto que eu tenho que buscar. O que é aquele texto? Um texto que tem 2 parágrafos, o que é que eu tenho que buscar naquele texto que tem 2 parágrafos? É o enunciado que vai me dizer. Então eu tenho o enunciado que é dividido em 2 partes. Uma primeira parte é chamada contexto e uma segunda parte que é chamada de comando. Quando você entende no seu enunciado o que é contexto e o que é comando, você começa a entender um pouco melhor sobre o que você vai ler e o que é que você tem que fazer. Então lembre, contexto é a primeira parte do enunciado que diz para você que gênero textual é esse que você vai ler. Por exemplo, no cartoon acima, ou no texto jornalístico, na notícia de jornal, no poema acima e por aí vai. Observe que quando eu falo sobre o gênero textual, já estou te dando alguma informação extremamente importante. Se você souber quais são as características daquele gênero textual, você consegue entender e buscar aquelas características dentro do gênero textual. Veja como você já está entrando na interpretação de texto. Isso é extremamente importante, beleza? Segundo ponto é você entender o comando. Tem muita gente que confunde um pouco e chama enunciado de comando. O enunciado tem 2 partes, o contexto e o comando. O contexto é sobre o que eu vou ler, o comando é o que eu tenho que fazer. Então, quando eu leio o comando e consigo tirar dele a instrução para eu ler a questão, para eu ler o texto, vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir entender o que é de verdade que a gente tem que buscar naquele texto. Isso vai fazer toda a diferença. Não vou precisar ler o texto inteiro, vou precisar ler somente aquela parte específica do texto. Beleza? Além disso, a gente vai para a segunda fase de interpretação de texto, que é a leitura propriamente dita. Essa leitura tem 2 modos, ou seja, eu posso fazer a minha leitura de 2 modos. Um modo chamado skimming e um modo chamado scanning. Vamos lá? O que é o skimming? É a busca pela ideia central do texto. Então, eu vou buscar a ideia central do texto, sim, eu aplico um negócio chamado skimming. Eu vou buscar uma informação específica no texto, sim, eu aplico um negócio chamado scanning. Wilson, beleza, os nomes são bonitinhos, mas eu quero saber como é que eu procedo para fazer um skimming e como é que eu procedo para fazer um scanning. Felipe, você pode jogar uma caneta azul aqui? Valeu. Então aqui a gente tem um skimming, que é a ideia central. Como é que eu busco a ideia central aqui? Eu vou entender que ele quer a ideia central quando o autor da pergunta quiser saber sobre o foco, ou seja, se lá no seu comando tiver a palavra foco, tiver a palavra intenção, se lá tiver a palavra
propósito. Ou seja, aqui eu entendo, olha, é o propósito do autor do texto, a intenção do autor do texto o texto tem como objetivo, o foco do autor se o seu enunciado tiver isso, você vai buscar a ideia central. Como é que eu faço para achar a ideia central? Ela vai estar no início do texto. É lá no início do texto que eu vou conseguir encontrar a minha ideia central. No título, no primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, tem sempre um subtítulozinho num texto de notícia, por exemplo, que é chamado de lead, né? Então aquilo ali vai te dizer qual é a ideia central do texto, qual é o propósito do texto. E lembre, pessoal, toda vez que você fala sobre propósito, toda vez que você fala sobre foco, sobre ideia central, você está falando da mesma forma sobre o gênero textual. Um autor só vai falar de acordo com o gênero textual que ele escolheu. Se ele escolher uma propaganda é porque a intenção dele é convencer. Se ele escolher um texto informativo é porque ele quer somente informar, porque se ele quiser dar uma opinião não vai ser com um texto informativo, vai ser com uma resenha, com uma crítica, com um artigo de opinião, concorda? Então, o gênero textual já vai dizer muito sobre qual é a intenção daquele autor, beleza? Além disso, a gente vai lá para o scanning, né? Eu também tenho um outro modo de leitura que é o scanning. Wilson, como é que eu faço para reconhecer que aquilo que está se perguntando está pedindo que eu faça um scanning lá na minha pergunta, né? Lá no meu texto? Ele sempre vai falar sobre uma palavra-chave lá no meu enunciado. Ele pode, por exemplo, perguntar qual é a causa. Ele pode perguntar qual é a consequência, ele pode perguntar um nome especificamente, ele pode perguntar qual a razão de algo, né? Então você consegue perceber que ele vai te perguntar sobre essas coisas. Eu vou passar um slidezinho para a gente começar a analisar aqui algumas questões, só para a gente entender o que se pede. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A sociedade estadunidense tem se mobilizado no sentido de expor sua opinião a respeito do controle de armas no país. O texto apresenta o ponto de vista de dois americanos que esse enunciado pede que você busque uma informação específica ou ele pede que você busque a ideia central do texto? Se você observar o enunciado, você vai conseguir perceber que ele não está perguntando qual é o tema do texto, porque o tema do texto ele já entregou no enunciado. Vamos ler de novo? Ele fala assim, ó, a sociedade estadunidense tem se mobilizado no sentido de expor sua opinião sobre, aliás, a respeito do controle de armas no país. Já falei. Eu já disse, o texto vai falar sobre opiniões de estadunidenses, né, de americanos, sobre o controle do porte de armas nesse país. Eu já falei qual é a ideia central do texto. O que eu quero saber de você agora é o que é que ele está falando, ou seja, o ponto de vista dos americanos, tem dois americanos que vão falar nesse aspecto, sobre esse ponto de vista, e eu quero que você me diga algo sobre o que eles estão falando. É uma informação específica, não é uma ideia central. Observe esse outro texto aqui. Olha a diferença. Nessa outra pergunta ele está querendo saber, o autor em sua reflexão sobre a tecnologia tem como foco principal, percebe no enunciado que aí eu estou perguntando qual é a ideia central e não qual a informação específica. Então você começa a perceber o que é que ele está falando em relação à tecnologia, ou seja, de ideia central, né? Qual é a ideia central, qual é a opinião dele em relação a essa parte tecnológica. Tranquilo? Então tá entendido aí o que é ideia central, o que é informação específica. Como é que eu faço então, voltando lá para a parte inicial que a gente estava conversando, como é que eu faço então para aplicar o skimming e o scanning? Bom, se é skimming, se é a ideia central, eu vou para o comecinho do texto. Se é scanning, eu vou procurar especificamente qual foi a palavra-chave que ele usou. Então, se ele me perguntou qual é a causa, eu vou dizer qual é a causa a partir do momento que eu procuro lá no texto uma conjunção causal, por exemplo. Olha a gramática aparecendo na interpretação do texto, né? Então, a gramática não vai aparecer como o que é isso, é uma conjunção. Mas a gramática vai aparecer como, eu quero que você ache a causa. E aí você começa a analisar dentro do texto onde é que está a estrutura linguística, né? Onde é que está a gramática, o aspecto gramatical, o vocabulário que tem a ver com causa especificamente. Beleza? Isso é extremamente importante. Por último, voltando para a vermelha, Felipe? Massa. Por último, eu passo para a resolução da questão. Aqui eu quero que você preste atenção no negócio chamado paralelismo. Olha, o Enem é uma ciência, viu? Quando você fala de paralelismo, você está falando sobre semelhança.
E os itens numa questão do Enem são muito semelhantes, principalmente no iniciozinho de cada um dos itens. Observe comigo aqui, ó. Veja aqui essa questão. A rainha, o marido, a esposa, a fala e o marido. Olha lá, a rainha, o marido, a esposa, a fala e o marido. Eu comecei o quê? Sempre com um substantivo, não é verdade? Então eu tenho um paralelismo chamado paralelismo sintático. Observe essa outra questão aqui. Eu tenho apresentam, criticam, defendem, apontam, exigem. Ou seja, eu tenho sempre verbos que estão na terceira pessoa do plural e que estão no presente no indicativo. Isso é uma regra que o INEP pede que você siga na hora que você vai fazer a elaboração da questão do Enem. Então, por exemplo, se eu elaborar uma questão do Enem, eu preciso seguir esses critérios. Para que isso serve para você que vai responder a questão? Wilson, para que serve eu saber como é que você elabora a questão? Porque se você sabe qual é a minha intenção, você sabe o que eu quero de você. E quando você sabe o que eu quero de você, fica mais fácil você acertar a questão, concorda? Então, quando você percebe que existem paralelismos, você vai começar a perceber assim, olha, qual a diferença entre a letra A e a letra B? A letra A diz, ele está criticando. A letra B diz, ele está elogiando. Pô, elas são muito diferentes. Criticar e elogiar vão em caminhos opostos. Então, às vezes, eu consigo eliminar o item só pela primeira palavra dele, por conta do que a gente vai chamar de paralelismo. Então, se você, aí vem o pró e o contra, né? Se você lê as alternativas antes de você dar a resposta da questão, antes de você ler o seu texto, pode ser que você perca tempo tentando entender qual é a diferença entre A e B. Mas quando você leu o enunciado, vamos resumir? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos resumir. Aqui. Eu tenho pré-leitura, eu tenho a leitura e eu tenho a resolução da questão. Primeiro eu tenho que entender sobre o que eu vou ler e o que eu tenho que fazer, não é verdade? Depois eu tenho que ler para achar a minha resposta. Eu vou montar a minha resposta. Depois que eu monto a minha resposta, eu faço o quê? Eu vou comparar a resposta que eu dei com as alternativas. Assim fica muito mais fácil e você fica muito mais seguro na hora de responder uma questão do Enem. Beleza? Além disso, turma, antes da gente partir para as questões de forma mais prática, né? E vocês vão receber aí, vai rolar no final da live um QR Code para vocês baixarem todo o material, inclusive o material da gente com gabarito, tem e-book, tem um bocado de coisa aí, o negócio aí é... Próximo grande passo já começa com um grande passo aqui nas lives que você está assistindo, né? Então a gente começa falando sobre a matriz de referência Enem. Desculpa aqui, faltou um E, eu vou consertar aqui. É ao vivo, é assim mesmo, né? Matriz de referência Enem, então a gente tem assim, ó, H5. A gente tem 4 habilidades em língua estrangeira moderna, né? Em inglês, a gente tem 4 habilidades. A habilidade 5, a habilidade 6, a habilidade 7 e a habilidade 8. A habilidade 5, assim como todas as outras habilidades, ela começa com um verbo. Olha lá, associar, utilizar. Tem muita gente que diz assim, Wilson, eu estudei inglês minha vida inteira. Se você botar uma pessoa para conversar em inglês comigo, eu vou entender tudo que ela fala. Se você botar um texto, eu consigo entender o texto inteiro. Agora não me peça para falar, porque falar já é mais complicado. É sempre assim, né? Por que isso acontece? Porque quando você está ouvindo alguém e entendendo, você está reconhecendo. Quando você está lendo um texto, você está reconhecendo. Mas para falar inglês, você precisa fazer o quê? Produzir. Aí, galera, ó, reconhecer e produzir estão em níveis de proficiência completamente diferentes. É muito mais difícil produzir do que reconhecer. Então, muita gente ainda tem dificuldade em falar inglês porque ainda não chegou no nível produzir, ainda está no nível reconhecer. E assim funcionam as habilidades em inglês, né? E em todas as áreas do conhecimento. Eu tenho associar, eu tenho utilizar. Então, observe que eu não tenho um conteúdo na minha matriz de referência. Eu tenho o que fazer com o conteúdo em qual situação. É isso que o Enem vai cobrar de você. Você precisa entender não o conteúdo, mas o que é que você faz com ele em qual situação. Então, qual é o conteúdo aqui? Vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna. O que é que eu tenho que fazer com ele? Associar. Associar a quê? Associar ao tema do texto. Então não é só sobre tradução, porque se a habilidade que fala sobre vocábulos e expressões pedisse para você traduzir, ela não estaria pedindo para você associar, e sim para você reconhecer. Percebe a diferença de uma coisa para outra? Então, como é que eu faço, primeiro, para reconhecer a habilidade 5 dentro de uma questão do Enem? Você vai começar a perceber que o enunciado, esse enunciado que cobra a habilidade 5 na questão, ele vai usar as palavras, ele usa
os vocábulos em inglês. Normalmente ele está em itálico, né? Está escrito lá deitadinho em itálico. Ele está em inglês e o enunciado pergunta diretamente sobre ele. Quando o próprio enunciado não pergunta diretamente sobre ele, a alternativa fala diretamente sobre o vocabulário, o vocábulo, né? Então, na hora que eu tenho um texto lá no Enem, por exemplo, que pergunta, o Enem 2019 trouxe uma prova que falava assim, ao associar os termos bus, shower e homeless, veja, ele colocou isso dentro do enunciado, que ele está pedindo, para você prestar atenção nesses 3 termos. E quando você presta atenção nesses 3 termos, para você associar esses 3 termos ao texto especificamente. Então, se você entende o que é que você tem que fazer quando você reconhece que aquela questão é a questão da habilidade 5, você tem que girar toda a sua interpretação em torno daquele vocábulo ou daquela expressão. Então, se ele pediu, olhe, cuidado, associe os termos bus, shower e homeless. E quando você associar esses 3 termos, me diga o que eles têm a ver com o texto. Então, o que você tem que fazer? Preste atenção nesses 3 vocábulos dentro do texto e a partir do momento que você fizer isso, comece a girar toda a sua interpretação em torno especificamente daquele vocábulo. Vejam essa questão aqui, que é a primeira questão que vai aparecer. Ó. Ele fala assim, no enunciado da questão ele diz assim, no diálogo acima entre o casal, o efeito de humor ocorre devido ao fato de... Primeiro vamos lembrar aqui o seguinte, ó, quando eu falo sobre efeito de humor, o que é humor? O humor eu vou chamar de surpresa. O humor é a quebra da expectativa. É você achar que o texto vai terminar de um jeito e o texto terminar de um outro jeito. Quando você quebra a expectativa, você causa humor. Pode ser que você ache até que não é engraçado, mas você foi surpreendido por aquela piada ou por aquela coisa, né? Aquele texto mais engraçado, um cartoon e por aí vai. Então vamos começar a pensar comigo. Se eu tenho que surpreender, eu vou surpreender em qual parte da história? Quando é que a piada perde a graça? Quando ela se torna previsível, né? Quando antes da piada terminar, você já entendeu como é que ela vai terminar. Então ela não surpreende, ela não quebra a sua expectativa. E se ela não quebra a sua expectativa, ela não tem humor. Então, na hora que a gente começa a entender, quando ele pergunta onde é que está o efeito de humor, o efeito de humor normalmente vai estar onde? Lá no final. Se é uma tirinha, lá no último quadrinho é quando vai estar o efeito de humor. Então bora voltar aqui e começar a perceber como é que funciona. Cadê o efeito de humor? Ele fala assim, guess what, Earl? Today is the 20th anniversary of the Red Hat Society. Ele fala, adivinha, Earl, hoje é o 20º aniversário da Sociedade do Chapéu Vermelho. Anniversary aqui, só uma questão de vocabulário, certo? Lembre da diferença entre ele e a palavra birthday. Tem nada a ver com a interpretação aqui não, só uma curiosidade, tá certo? Lembre que birthday aqui é aniversário de nascimento, né? Lembre aqui da palavra birth, que quer dizer nascimento. Esse anniversary aqui é qualquer aniversário menos de nascimento. Então ela fala, adivinhe, hoje é o 20º aniversário da Sociedade do Chapéu Vermelho. Foi 20 anos atrás, ela começa aqui no segundo quadrinho, foi 20 anos atrás, quando Sua Alteza, a Rainha Sue Ellen, comprou um chapéu vermelho e colocou na cabeça dela. E agora, it está no Instituto Smithsonian. Wilson, por que você falou it e não traduziu esse it? Porque ele é o exato vocábulo que vai dar a ideia de ambiguidade. Porque esse it pode se referir a quem? Ele pode se referir ao chapéu ou ele pode se referir à cabeça dela. 20 anos atrás, a rainha comprou um chapéu vermelho e botou na cabeça. E agora está, né? Ele quem? O chapéu. Ela está. Ela quem? A cabeça. Esse it daqui dá as duas ideias. Porque ele pode se referir tanto ao chapéu quanto à cabeça. Não é verdade? E aí, quando ele dá essas duas ideias, você começa a falar sobre ambiguidade. Então, aqui ele pergunta, ó, o quê? A cabeça dela está nesse instituto? É a cabeça dela que está no museu? Ela vai dizer, claro que não, é o chapéu dela. Perceba, foi aqui que eu trouxe a ideia
de ambiguidade e foi aí que eu trouxe a ideia do humor, da quebra da expectativa. É como se o cara estivesse dizendo assim, pô, que história chata que essa mulher tá contando, deixa eu dar uma divertidinha aqui nessa história, né? Ele faz uma piadinha para ver se consegue, de alguma maneira, quebrar o clima ali, né? Mas a intenção é ele trabalhar a ambiguidade da palavra it, né? Do pronome it. Então toda a piada, todo o cartoon, toda a historinha girou em torno de quê? Girou em torno da ambiguidade do pronome it, que é exatamente a resposta da questão. A fala da esposa provoca ambiguidade, né? Por conta do vocábulo it. Então perceba que essa é uma questão da habilidade 5, em que eu tenho um vocábulo e esse vocábulo é quem vai importar para fazer a diferença maior dentro daquele texto especificamente. Tranquilo? Beleza? Deixa eu voltar aqui e falar com vocês então sobre a habilidade 6. Depois a gente vai fazer um texto que fale sobre a habilidade 6. Na habilidade 6, ele pede para você utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna, né, de inglês, e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, número 1, tecnologias, número 2, culturas, número 3. Veja, não era mais fácil quando o vestibular era mais tradicional e dizia assim, vai cair interpretação de texto, vai cair matriz, vai cair determinante, vai cair, né, história, sei lá, Revolução Francesa, era mais fácil, né? Porque se a gente dava só o conteúdo e chegava na prova para aplicar o conteúdo, mas no Enem não é assim, o Enem não é só sobre conteúdo. E aí quando você pega uma matriz de referência dessa daqui, pega uma habilidade dessa, você não consegue mastigar e entender o que ela está pedindo de você. Perceba quando ela fala aqui, ó, meio de ampliar as possibilidades de acesso. Isso daqui tudo quer dizer para entender melhor. Então ele fala, use o conhecimento de inglês e de como o inglês funciona, que são seus mecanismos, né? Como meio de ampliar as possibilidades de acesso, como meio de entender melhor. O que? Informações. Isso daqui está voltado para quê? Notícias. Então são textos jornalísticos normalmente. Tecnologias. Isso daqui está voltado para quê? Para inovação. Um invento, alguma coisa nova. Ou culturas. Isso daqui está voltado para quê? Para as diversidades. Olha, como é que eu reconheço essa habilidade na questão? Ele vai falar sobre uma interpretação do texto mais comum. Ele vai dizer assim, olhe para o texto e me diga qual foi a causa dessa questão, qual é o objetivo desse novo invento, né? O que é que esse novo invento traz sei lá, de positivo para a sociedade. Ou ele pode te falar sobre uma diversidade, né? Qual é a peculiaridade cultural daquela, sei lá, daquela cidade ou daquele povo dentro daquele país. Então, quando ele fala sobre isso, ele está te perguntando dentro da interpretação do texto um pouco mais geral. O que é que eu tenho que entender? Aquilo que a gente conversou lá no início da nossa aula, né? Quando eu falei para vocês sobre a ideia da informação geral, da ideia central, né? E da informação específica. Então, quando eu entendo isso, eu vou para o texto bem mais preparado. Vamos ver um texto que fala sobre isso? Olha lá. Esse texto aqui, esse aqui, ó. Do tênis, esse aqui. Vamos lá. O texto fala assim, ó. Segundo o texto, a característica que transforma o Futurecraft 4D num projeto pioneiro está na sua o quê? A característica que transforma o Futurecraft, pelo nome você já consegue entender que isso aqui fala sobre o quê? Tecnologia, né? É uma interpretação de texto normal, natural, igual a qualquer outra, sendo que ela está explorando uma microhabilidade, que é a microhabilidade da tecnologia. O que é que você tem que entender? O que é esse invento, como ele funciona, quais são as vantagens dele, qual é a diferença dele para o mercado, como é que vai ser daqui para frente. Como é que isso vai impactar na sociedade. E isso é o que você deve buscar dentro da interpretação do texto. Vocês estão entendendo que é muito além de traduzir palavras? Se você consegue enxergar tudo isso dentro de um texto, por quê? Porque você já está acostumado, você já sabe como um texto funciona. Mecanismo da língua, que a habilidade 6 pede, é manha de como a língua funciona. É você entender como é que a língua funciona. Se eu tenho dois textos que falam sobre duas opiniões, normalmente as duas opiniões vão ser o quê? Antagônicas, divergentes, não é verdade? Só elas vão, né, vai rolar um embate entre uma opinião e outra. Mas tem um texto aqui que fala sobre a discussão, né, que eu já li para vocês o enunciado dele, fala sobre a discussão em relação ao porte de armas e o controle do porte de armas nos Estados Unidos.
São duas pessoas que estão defendendo o quê? O porte de armas? Não, um controle mais rigoroso. Veja, você vai ler o texto mais pra frente, você vai entender que são dois caras que possuem armas, mas que defendem um controle mais rigoroso. Por quê? Porque esse texto tem uma função. Fazer com que a sociedade entenda a importância de um controle mais rigoroso em relação ao porte de armas. Então, tenho duas opiniões que são a favor do controle maior do porte de armas. Mas eu tenho essa manha, porque eu sei que esse texto tem uma função. Ele não está simplesmente dando opiniões diferentes para você tomar a sua atitude e você dar a sua opinião. Aquilo ali é uma campanha. Eu estou mostrando a opinião de duas pessoas e as duas pessoas precisam de alguma forma ajudar o país a melhorar em termos de controle de armas. Ali é diferente. Mas o que eu estou falando para vocês é assim, se eu consigo entender como a língua funciona, se eu consigo entender quais são os objetivos em relação a alguns textos, eu consigo entender melhor o que esse texto especificamente está falando. O que é que ele busca aqui, galera? Segundo o texto, a característica que transforma o Futurecraft 4D num projeto pioneiro está na sua... Lembram que eu falei para vocês sobre um negócio chamado palavra-chave, quando a gente vai lá no enunciado? Quando eu falo sobre palavra-chave, eu estou querendo falar sobre o que a gente conversou em relação a uma técnica chamada scanning. Vocês lembram disso? Aqui eu estou buscando uma informação específica. Eu estou perguntando nesse enunciado qual é o objetivo do texto. Eu estou perguntando nesse enunciado qual é o propósito do autor do texto? Não estou. Eu estou perguntando sobre algo específico. E o que é esse algo específico? Se eu for sublinhar as duas palavras-chave do enunciado, são essas duas aqui, ó. A característica que transforma o projeto em algo pioneiro. Então, qual é a característica que transforma o projeto em algo pioneiro? Ele fala assim, ó. Imagine um sapato que permite que você corra mais rápido, se movimente melhor, né? Aí está no sentido de pivotar, ou seja, mudar repentinamente de direção, né? And jump higher, e pular mais alto. That's the idea. Essa é a ideia por trás do Futurecraft 4D. Qual é a ideia por trás disso? Fazer você ter mais o quê? Performance, né? Essa é a ideia, esse é o objetivo desse tênis. Um novo tênis cuja sola pode ser de forma especializada, tailored. Dica aqui, galera, ó. Se você não sabe o que a palavra significa, tente buscar uma palavra que seja mais próxima dela. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar da palavra tailor. Tailor, ao pé da letra, significa alfaiate. O que é que um alfaiate faz? Ele costura, mas ele costura especificamente o quê? Ele faz algumas roupas, mas qual é a ideia dele? É fazer roupa o quê? Sob medida, não é isso? Qual a diferença de você comprar algo na loja e mandar um alfaiate fazer? É que ele vai fazer sob medida, para você, especificamente, né? Então ele diz, é um tênis cuja sola pode ser construída sob medida para as necessidades dos seus usuários. Não somente em tamanho e forma, mas também em flexibilidade, tipo de impacto, amortecimento e muito mais. A chave é o processo de impressão 3D do tênis, que habilita a empresa a olhar para cada milímetro quadrado da sola e ajustá-la do ponto de vista da performance, disse esse carinha daí. Pois ele fala assim, levaria semanas para fazer essas modificações usando o método tradicional de fazer sapatos. Mas esse projeto daqui, né, essas solas, podem ser impressas em somente 2 horas. Dando a ideia, né, significando que elas poderiam ser produzidas até mesmo nas lojas. Pelo menos essa é a possibilidade para o futuro. Observe quando ele fala sobre isso, ele fala sobre 2 características, inclusive algumas pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso, né? Algumas pessoas podem pensar assim, ó, a característica principal é a adaptação às características do usuário, ou é a velocidade de produção. Tem gente que fica na dúvida entre essas 2 alternativas, né? Acontece que ele perguntou qual é a ideia ou qual é a característica que traz o pioneirismo. Galera, a velocidade de produção é uma característica que permite, em termos de operação, em termos de logística, ela permite que essa característica possa existir.
Eu só tenho essa característica porque essa daqui existe. Mas o que foi que eu inventei? Algo que é rápido? Não, eu inventei algo que se adapta à característica do usuário. E para viabilizar isso, eu usei isso. Então a característica pioneira é a adaptação, não é a velocidade. A velocidade é uma característica que permite que a adaptação exista. Beleza? Então a habilidade é uma característica secundária, não é a característica pioneira do projeto. É como se a gente estivesse dizendo assim, eu quero construir um negócio que é feito sob medida para o pé do usuário. Mas para viabilizar isso, eu preciso construir isso rápido, senão a gente não ia conseguir entregar esses sapatos, esses tênis, de jeito nenhum. Então o pioneirismo não está na velocidade de produção, o pioneirismo está na adaptação ao usuário. Beleza? Então já dei um exemplo aí sobre uma questão que envolve a habilidade 6, né? Deixa eu ir para a habilidade 7, então, para resumir com vocês como é que funciona isso. A habilidade 7 pede para você relacionar as estruturas linguísticas de um texto em língua estrangeira moderna, sua função social e seu uso social. Vamos lá. Função social. Diferente de uso social. O que é a função social? A função social é pedir atitude ou ação para a sociedade viver melhor. Beleza? Um texto que tem uma função social é um texto que se esforça para pedir que você, de alguma forma, adote alguma atitude ou alguma ação e, por conta disso, a sociedade viva melhor. É assim que vai funcionar um texto que tem a função social. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma placa de trânsito tem função social? Se você respondeu não, vou te dar outra chance. Uma placa de trânsito tem função social. Qual é a função social da placa de trânsito? É que você não estacione no lugar proibido, é que você respeite o limite de velocidade, é que você não entre em local, não entre na contramão. Para quê? Para que o outro carro não se prejudique por conta de você. Ou seja, para que a sociedade, de alguma forma, viva melhor. Quando eu peço para você não fumar, eu estou fazendo um bem tanto a você, né? Estou buscando o seu bem e estou buscando o bem da sociedade, que não vai ser fumante passiva. Então, os textos podem ter função social. Quer ver? Felipe, bota aí no azul, por favor. Um tipo de texto que trabalha muito a história da função social é a campanha. A campanha social, a campanha publicitária. Um outro texto que também trabalha muito a função social é a música. Quando de alguma forma ela traz um engajamento. Quando isso acontece, eu estou falando sobre a função social de um texto. Então perceba, aqui eu tenho uma campanha, eu tenho uma música e eu tenho uma função social no sentido de que essa música ou essa campanha vai pedir que alguém faça alguma coisa para que a sociedade viva melhor. E o que é esse pedir? É uma estrutura linguística que a gente vai usar. Que estrutura linguística é essa? Verbo no imperativo. Participe, doe, respeite as leis de trânsito, não fume. Eu estou usando sempre o quê? Um verbo no imperativo. Galera, apareceu campanha publicitária, apareceu propaganda, busque onde está o verbo no imperativo. E eu consigo, de alguma forma, entender melhor o que é que aquele texto quer de mim. Isso é função social, beleza? O uso social da língua é o que a gente vai chamar de sociolinguística. Sociolinguística é adequação ao contexto. Como assim? É eu entender, galera, que o Wilson falando aqui para vocês fala de um jeito. O Wilson falando num restaurante com amigos fala de outro jeito. O Wilson falando no estádio de futebol com o time perdendo fala de outro completamente diferente.
Então você vai começar a perceber que os contextos sociais vão exigir que você fale de alguma forma específica. Então vem aí o nível de formalidade, formal, informal, né? A forma de falar, os vocábulos que você vai usar. Então o que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa respeitar as pessoas e respeitar a forma de as pessoas falarem. Aí eu também estou falando sobre diversidade. Eu falo diferente de você e nem por isso eu falo certo e você errado. A gente fala diferente. O Enem é uma prova particularmente política, né? Em que você precisa pensar no que é o certo, para que a sociedade viva melhor, para que a gente tolere mais, para que a gente inclua mais, para que a gente respeite mais as diversidades. É assim que vai funcionar. Beleza? E aí eu queria mostrar para vocês esse texto daqui, para que a gente entenda qual é o objetivo desse texto. Ó, isso é uma música, né? Ele fala assim: em sua canção, Beyoncé se vale da sua influência social para incentivar o ser humano a... Vocês conseguem enxergar que isso daqui está cheio de função social? Beyoncé tem uma influência social, né? A cantora tem uma influência social e ela se vale dessa influência para quê? Para incentivar o ser humano. Se ela está incentivando o ser humano é a fazer alguma coisa, ou seja, ela está pedindo que o ser humano tenha alguma atitude. Para que é isso? Para que o mundo viva melhor. O que eu tenho que buscar no texto? Que atitude é essa? Então, bora lá. Característica principal das músicas que você deve buscar lá no Enem. Repetição. A característica principal de uma música ou de um poema é a repetição. Preste atenção em como ele faz as repetições. Preste atenção em como ele repete dentro da música e você vai conseguir entender melhor qual é a ideia central. Quanto mais eu repito, mais eu quero que você decore. Quanto mais eu repito, mais eu quero que você grave, mais eu quero que você preste atenção. Então o que eu mais repito é o que eu mais quero que você preste atenção, ou seja, é o mais importante dentro da música. Então ela fala assim, ó. I was here. O título da música é I Was Here, e ela fala assim: eu quero deixar as minhas pegadas na areia do tempo. Saber que houve algo, alguma coisa que eu deixei para trás. Quando eu deixar esse mundo, olha a metáfora, quando eu deixar esse mundo é quando eu o quê? Morrer, né? Quando eu morrer, eu não vou deixar nenhum arrependimento. Eu vou deixar algo para ser lembrado. Então eles não vão esquecer que eu estive aqui, eu vivi, eu amei, que eu estive aqui, olha a repetição, eu fiz, eu tenho feito tudo o que eu queria e isso foi muito mais do que eu imaginava que pudesse ser. Olha aqui o que ela fala, eu vou deixar a minha marca, então todo mundo vai saber que eu estive aqui. Esse sou aqui está errado, pessoal. É assim, ó, sou do então, beleza? Não é o sou da alma, não. Então ele fala, eu vou deixar a minha marca, né? É como ela diz aqui, vou deixar a minha marca. Mais para frente, ela fala assim, ó. Eu quero dizer que eu vivi cada dia até que eu morresse. Saiba que eu fui alguma coisa na vida de alguém. Percebe aqui? Eu quero fazer a diferença, eu quero deixar minha marca no mundo, eu quero ter sido algo na vida de alguém, importar para alguém. Os corações que eu toquei vão ser prova de que eu deixei e eu fiz uma diferença. E esse mundo vai ver, e mais uma vez ela repete, que eu estive aqui, que eu amei, que eu deixei minha marca, que todo mundo vai saber que eu estive aqui. Eu não vim para o mundo a passeio, eu não vim para o mundo para ser só mais um, eu vim para o mundo para fazer a diferença na vida de alguém. Então essa é a ideia, né? E quando você vai lá para o texto, qual é a mensagem que ela dá? Ela incentiva o ser humano a dar um fim às diferenças sociais e raciais, a fazer o bem e deixar sua marca no mundo, a entender sua condição e lutar para superá-la, a provar que é maior do que aqueles que o julgam, a exigir dos governantes um mundo mais igualitário. Isso daqui é massa, velho, olha. Isso aqui é um negócio que a gente chama de distrator, né? Aliás, todas as alternativas que não são a alternativa correta são distratores. E um dos distratores que mais derruba a galera são os clichês, principalmente aqueles que reclamam dos governantes. O governante deveria fazer isso, é culpa do governo, o governo tem que fazer não sei o que lá, vamos exigir das autoridades. Isso nem sempre vai estar correto, aliás, quase nunca vai estar correto.
Porque os clichês são preferidos de muita gente que não lê o texto direito, né? E o que foi que ela falou aí? Eu quero fazer o bem e eu quero deixar a minha marca no mundo, né? Ela fala sobre deixar, inclusive, as pegadas dela na areia do tempo, né? Então, isso daí é uma função social que o texto tem. Para a gente finalizar, e aí eu já vou deixar para vocês o meu contato aí, pode entrar em contato com a galera também, né, do próximo grande passo, eles vão dizer qual é o contato, tá aí o QR Code na tela, aqui, tá aí o QR Code na tela, e aí a gente vai passar para vocês o gabarito das questões, alguns outros e-books, beleza? É só vocês estarem atentos aí, aponta o telefone, vai lá, baixa, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato, fechou? Deixa eu mostrar aqui então para vocês, na habilidade 8, o que é que a gente tem que entender. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Produção cultural, turma, é poema, é música e é resenha. Principalmente, beleza? Resenha no sentido técnico da palavra, viu? Não é resenha interação de onda, não. É resenha, o texto resenha, beleza? Lembre que resenha é o quê? A resenha é um resumo com opinião, né? Eu tenho um resumo e além dele eu trago uma opinião sobre aquele livro, aquele filme, aquele show, aquele sei lá o quê, né? Eu tenho uma peça teatral, alguma obra, alguma coisa, alguma produção cultural que eu vou lá e faço a minha análise, né? No Enem já apareceu, por exemplo, resenha sobre o filme Hunger Games, né? Os Jogos Vorazes. Ele dizer que a diferença entre livro e filme, né, no texto, segundo o autor, ele pedia para você dizer o que era que ele estava querendo falar em relação à diferença de livro e filme. Daquelas histórias de que eu li o livro e é muito melhor que o filme, por aí vai, tem uma resenha que falava sobre isso. Então a gente já falou sobre resenha e opinião. Opinião, galera, quais são as características de um texto que traz opinião? Normalmente eles trazem opinião em primeira pessoa. E além disso, eles usam adjetivos. Olha lá a gramática aparecendo no Enem. Não diretamente, mas como ferramenta para você interpretar. Então, se o texto estiver na primeira pessoa, um texto que traz opinião, essas são características bem marcantes de uma resenha, beleza? Além disso, você tem na produção cultural o poema e a música. E a gente já falou, né? Qual é a característica a qual eu tenho que prestar bastante atenção nos poemas e nas músicas? A repetição. A repetição é importantíssima para que você consiga entender a música. Aí eu queria só chamar a atenção para duas coisas, porque eu falei sobre música na habilidade 7 e eu falei sobre música na habilidade 8. Cuidado, porque a música pode ser somente interpretativa ou a música pode ter uma função social. E você precisa estar atento a isso. Já apareceu no Enem um texto que era a letra da música Viva la Vida, que falava somente sobre uma pessoa que já teve tudo na vida e de repente se viu sem nada, né? Ali era só interpretação de texto, a música não queria que você fizesse nada para o mundo viver melhor, estava só contando a história de alguém. Então se eu falo sobre amor, se eu falo sobre paixão, sobre a história, sobre um relato de alguém numa música, é simples interpretação de texto, isso aqui é a habilidade 8. Mas às vezes eu tenho uma música como essa que a gente leu de Beyoncé, que tem uma função social. Eu quero que você, assim como eu, deixe sua marca no mundo, que você faça o bem para as pessoas. Quando a música tem essa função social, seu trabalho qual é? Traduzir a música inteira? Não. Entender que função social essa música tem. Ela quer que eu discrimine menos, que eu não discrimine. Ela quer que eu não tenha preconceito. Ela quer que eu ajude as outras pessoas. Ela quer que eu respeite as leis de trânsito. Ela quer que eu faça o quê? Né? Então, eu consigo entender o que é que de mensagem a música traz para que eu faça e também faça a diferença dentro da sociedade em que eu vivo. Tranquilo, galera? Então, essas foram algumas questões, né, e eu procurei trazer para vocês, nessa live de hoje, a junção das habilidades e a gente enxergar as habilidades nas questões. Espero ter ajudado e estou torcendo muito para que você consiga dar o seu próximo grande passo. Beleza? Um abraço, a gente se vê, até a próxima. Que um menino da periferia, negro, pobre, da marginalidade, o que é que ele quer ser? Um marginal. E foi a educação que me fez querer ser outra coisa. Me fez querer ser melhor. Me fez querer ascender.
E aqui eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser diretor de escola, eu quero ser gestor, eu quero trabalhar muito com isso. Porque eu tive essa transformação. Então, todos nós que trabalhamos com educação, nós somos tocados.